Olá pessoal, aqui é o Bruno Cunha e hoje nós vamos falar sobre a fase de medição do DMAIC. Na fase de medição, nós temos que fazer três coisas. Primeiro, entender qual é a qualidade do seu processo. A qualidade do processo é o quanto você consegue atender às necessidades dos seus clientes, ou seja, qual é a probabilidade do seu processo de gerar defeitos. O que é um defeito? É algo que está fora da especificação do seu cliente. Seu cliente tem uma expectativa do seu produto, mas quando ele recebe o seu produto, está alguma coisa diferente, está alguma coisa defeituosa. Então, primeira coisa que a gente faz na fase de medição é entender qual é a probabilidade do seu processo gerar defeitos. Essa probabilidade é traduzida pelo nível sigma do processo. A partir do momento que nós descobrimos essa probabilidade, nós precisamos entender como aquele produto é confeccionado, através do entendimento do processo. A partir disso, desse entendimento, nós podemos identificar causas potenciais de desvio ou defeitos no seu processo. Primeiramente, como que a gente descobre qual que é a probabilidade do seu processo de gerar defeitos? Primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual que é o tipo de dado. Nós temos dados discretos e contínuos. A diferença do dado discreto e contínuo é que o dado contínuo entre um e outro, ele possui infinitas possibilidades. Por exemplo, temperatura é um dado contínuo, quantidade de pessoas é um dado discreto. Quando você a temperatura, você tem 1 grau, 2 graus, e você entre o 1 e o 2, você tem 1,2, 1,3, 1,5, infinitas possibilidades. Nos dados discretos, você não tem essa possibilidade, você não vai contar meia pessoa. Para os dados discretos, para a gente descobrir qual que é a probabilidade de um dado discreto gerar defeito, nós temos que primeiro ver qual distribuição nós estamos falando. Distribuição binomial e de Poisson. A distribuição binomial, você vai contar o número de defeituosos. Por exemplo, você tem uma linha de fabricação, uma linha de produção, você fabrica um item. Esse item, ele pode ser defeituoso ou não. Ele só tem duas possibilidades e por isso binomial. Como você calcula a probabilidade desse processo gerar defeitos? Você vai pegar uma amostra desse item, pegar várias amostras desse item, ver qual que é a proporção de defeituosos em cada amostra, tirar a média de todas as amostras e essa média será a probabilidade do seu processo de gerar defeitos. Essa probabilidade, ela pode ser em porcentagem, ou seja, se você tirou várias amostras de 100 itens, e dessas amostras, em média, 10 itens estavam defeituosos. Então, a probabilidade de gerar defeitos no seu processo é 10%. Mas você também pode ver essa notação como defeitos por milhão de oportunidades. Nesse caso, você vai ter 100.000 DPMO, 100.000 defeitos por milhão de oportunidades. A cada 1 milhão de itens fabricados, a probabilidade que você tem é que 100.000 serão defeituosos. A outra possibilidade é a distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson, ela não vai contar só os defeituosos, ela vai contar a partir das oportunidades de defeitos. Ou seja, você tem um item, esse item pode ser defeituoso ou não. Se ele tiver um defeito, você já pode considerar ele defeituoso na distribuição binomial. Na de Poisson, você tem que verificar quais são as oportunidades de defeitos que aquele item tem. Por exemplo, a fabricação de um mouse. Aquele mouse ele pode estar defeituoso ou não. Mas, se você verificar quantas oportunidades de defeito tem um mouse, ele pode ter defeito no clique direito, no clique esquerdo, na bolinha, no laser, várias oportunidades. Então, para você calcular a probabilidade do seu processo de gerar defeitos, você vai ter que multiplicar as oportunidades de defeitos pelo tamanho da sua amostra. E aí você vai fazer essa proporção
de acordo com a média de defeitos que você tem em cada amostra. Uma outra possibilidade é você calcular a probabilidade quando seus dados são contínuos. Nos dados contínuos, você não vai conseguir fazer essa proporção desse jeito. Nos dados contínuos, nós temos uma distribuição. Essa distribuição tem uma característica, que é a média e o desvio padrão. Quando você tem uma distribuição normal, metade dos seus dados estão antes da média e a outra metade está depois da média, ou seja, você tem uma distribuição simétrica à média. Você consegue calcular a probabilidade do seu processo de gerar defeitos a partir de limites de especificação da sua média e do desvio padrão do seu processo. Então, você precisa, no seu processo, primeiramente saber qual que é a média e qual que é o desvio padrão. Desvio padrão aqui é representado pela letra sigma. A partir do momento que você descobre a média e o desvio padrão, você tem que setar quais são os limites de especificação dos seus clientes. São os clientes que vão falar. Por exemplo, numa fábrica de parafuso, em que o parafuso ele deve ter 40 milímetros. E o limite de especificação do seu cliente é de 1 milímetro para mais ou para menos. Ou seja, os parafusos que tiverem mais de 41 milímetros e menos de 39 milímetros, eles serão considerados defeituosos. Uma forma de você medir a probabilidade do seu processo de gerar defeituoso é comparando a distância que o seu limite de especificação está da média, vendo quantos desvios padrões o seu limite de especificação está da média. Por exemplo, se o 1 milímetro estiver a 2 desvios padrões de distância da média, quer dizer que a probabilidade de você ter um parafuso sem defeitos é de 95,44%, aproximando 95%. E a probabilidade de você gerar um produto defeituoso num processo que tem uma distância de 2 sigma da média até o limite de especificação é de 4,66%. Então, você conseguiu calcular qual que é a probabilidade do seu processo gerar defeitos através da média do desvio padrão. Lembrando que isso serve para distribuições normais e que a sua média esteja centrada no meio dos seus limites de especificação. Quando você tem alguma diferença nisso, nós vamos calcular essa probabilidade de outro jeito, usando software, e mais para frente, em outros vídeos, eu vou falar como. Para distribuições não normais, nós também vamos calcular usando software. E lembrando que um processo 6 sigma, que é o que a gente busca, ele tem uma distância de 6 sigma da média até o limite de especificação mais próximo. E esse processo, ele gera até 3,4 defeitos por milhão de oportunidade. Esse número aqui é bem baixo, mas é o que a gente busca, é a perfeição. Até mais do que isso. A partir do momento que a gente entende qual é a probabilidade do seu processo de gerar defeitos, nós vamos fazer um entendimento do seu processo. Para que você entenda o seu processo, você pode primeiramente fazer um SciPoc e depois um mapeamento do seu processo. O SciPoc ele é muito simples. Primeiro, o que é um processo? Um processo é uma transformação. Você está transformando entradas em saídas. Você está transformando recursos em produtos. Então, quando você vai verificar, quando você vai fazer um SciPoc, você precisa ter essa mentalidade, que o processo é a transformação de recursos em produto. O SciPoc ele consiste em um anagrama em que cada letra simboliza uma parte do SciPoc. O S é supplier, fornecedor. O I é input, a entrada.
O P é o process, é o processo, é a etapa do seu processo. O O é output, é a saída. E o C é client, o cliente. Primeiramente, você vai colocar as macroetapas do seu processo no P, no process. E aí, para cada etapa do seu processo, você precisa identificar qual é a entrada ou quais são as entradas, quais são as saídas, quem fornece as entradas e para quem irão as saídas. Uma pessoa que recebe um produto de uma etapa do processo, ele pode ser fornecedor para outra etapa de processo. Então aqui você vai controlando qual etapa entrega o que para quem. Depois que você faz o SIPOC, você pode fazer o mapeamento do processo. Mapeamento do processo é muito simples. É você entender quais são os autores do seu processo, que aqui podem ser os clientes e suppliers. O seu processo ele vai sempre começar aqui com um início, vai sempre terminar com um fim. Não pode ter tarefas no seu processo que elas não dão em lugar nenhum. E, eventualmente, pode ter uma tarefa de decisão. Se sim, vai para uma, se não, vai para outra. Você trabalhar com o mapeamento do processo e o SIPOC, eles são ferramentas complementares, onde no SIPOC você consegue identificar insumos que entram em cada etapa e saídas. E no mapeamento do seu processo, você vai conseguir identificar fatores de decisão e para onde que vai, quando vai. Então, você usando essas duas ferramentas, você tem um entendimento melhor do seu processo. A partir do momento que você identificou qual a probabilidade do seu processo de gerar defeitos, e é isso que você quer melhorar. Você sabe como que funciona o seu processo? Agora é a parte de você identificar quais são as causas potenciais de defeitos. E por que que a gente identifica as causas potenciais? Porque depois nós vamos, a partir dessas causas potenciais, identificar as causas raízes de defeitos do seu processo. E é muito mais eficiente você colocar alguma ação em uma causa raiz. Quando você coloca a ação em causas potenciais, você não está sendo tão eficiente. Nós temos dois tipos de ferramentas para identificação de causas potenciais: qualitativas e quantitativas. Para ferramentas qualitativas, primeiramente você tem que entender como fazer um brainstorm eficiente. Para você fazer um brainstorm eficiente, você precisa seguir algumas regras. Primeiro, quanto mais ideias, melhor. Você precisa motivar as pessoas a dar o máximo de ideias possível. Segundo, não faça críticas nem elogios. Se você fizer críticas, você vai inibir as pessoas de darem ideias. Se você fizer elogios, a pessoa que não ganhou um elogio, ela também pode ficar inibida. O terceiro é foco. É natural num processo de brainstorm que as pessoas saiam um pouco do foco durante a conversa. É interessante que você mantenha as pessoas no foco e, se sair, você volta o foco da conversa para que essa conversa seja cada vez mais eficiente. O quarto é gestão visual. Coloque todas as informações à vista de todo mundo para que o diálogo fique melhor e mais eficiente também. A partir do momento que você fez o brainstorm e depois que todo mundo saiu, você identificar itens que você deve tirar do seu brainstorm, tirar da sua lista de causas potenciais, você pode tirar depois. A primeira ferramenta de brainstorm que a gente pode usar é a espinha de peixe, também chamada de diagrama de Ishikawa, diagrama causa e efeito ou 6M. Ele consiste em, na ponta da seta, você colocar qual é o defeito que você está analisando e quais são as possíveis categorias desse defeito, as possíveis categorias de causas desse defeito. Então, medição. Será que a medição desse defeito realmente está correta? Você está considerando tudo que você deveria considerar?
A matéria-prima para produzir o produto está correta? Será que é a matéria-prima que está gerando os defeitos? As pessoas que estão fabricando, elas são as mais treinadas? Elas precisam de um treinamento adicional? Elas sabem exatamente o que fazer? O ambiente que aquele produto é estocado, ou que parte daquele entre linhas de produção ele é estocado, é adequado? As pessoas estão trabalhando em um lugar adequado? A iluminação ela é adequada? Os métodos e processos que você está usando, são os mais adequados? E a máquina, ela dá muita manutenção? É a melhor máquina para que seja feito? Então, você vai verificando e fazendo perguntas a partir de cada categoria de causas. Você também pode fazer uma análise de desperdícios a partir do seu processo, do processo que você mapeou. Então, você pode voltar no seu processo e identificar se aqui há algum desperdício mapeado do Lean. Então, você pode verificar se há alguma concentração de estoque, se há superprodução, se existe superprocessamento, ou seja, existe no seu processo atividades que não agregam valor ao produto e que você está fazendo, então você consegue verificar isso nitidamente no mapeamento do seu processo. Existe algum problema de espera? Há algum problema de transporte? Ou seja, você locomover a mercadoria de uma área para outra, ou a informação de uma área para outra, é um desperdício de transporte. Há um desperdício de movimentação, o operador ele tem que se movimentar muito para fazer aquela tarefa. Há defeitos ou há desperdício intelectual. Então, você pode usar também a análise de desperdícios para identificar causas potenciais. E depois você pode também fazer os 5 porquês. Então, a partir do momento que você tem uma máquina com defeito, você vai decidir por trocar a máquina ou você vai perguntar por que daquele defeito. A partir do momento que você pergunta por quê, você pode descobrir que só falta uma limpeza na máquina e que você precisa criar um processo recorrente de limpeza na máquina. Você pode não gastar nada resolvendo um problema, sendo que sem usar essa ferramenta, você teria que gastar para resolver. Outro tipo de ferramenta são as ferramentas quantitativas. A primeira, o Pareto. O Pareto é uma ferramenta de priorização, onde você vai decidir por resolver as causas que têm o maior impacto. Então, essa daqui são todas as possíveis causas e estão contados aqui quantas vezes essas causas aparecem no processo. Você pode verificar que resolvendo 50% das causas, nesse exemplo aqui, você consegue resolver aproximadamente 80% dos problemas. Então, essa ferramenta é boa por causa disso. Você não resolveu tudo, você resolveu aquilo que é mais importante. Sem o Pareto, você poderia resolver aquela que tem menos importância, gastar um esforço nessa daqui, sendo que o impacto não vai ser tão grande. Uma outra ferramenta quantitativa é o Boxplot. O Boxplot ele trabalha com o conceito de dados de localização. Então, você tem aqui a mediana. O que é uma mediana? Se você listar os seus dados em ordem do menor para o maior, o dado que tiver que ocupar a metade desse conjunto de dados é a mediana. Ou seja, se você tiver 11 dados, o dado que ocupar a sexta posição é a mediana. Tem 5 dados antes dele e 5 dados depois dele. Nesse gráfico, você também pode verificar o mínimo, é o primeiro dado dessa lista, o máximo, que é o último, e cada traço desse é um quartil, ou seja, é um quarto da lista. Então, você tem do primeiro até 25% da sua lista, o primeiro quartil. De 25% a 50%, você tem aqui esse traço da mediana. De 50% a 75% é o terceiro quartil.
E de 75 a 100% é o quarto quartil, que vai do terceiro até o ponto de máximo. E você usa esse boxplot para comparar determinadas categorias. Nesse exemplo aqui, nós podemos verificar que, por exemplo, você tem 3 linhas de produção para fabricação de parafusos, e você tem essa distribuição aqui no tamanho dos parafusos de cada linha. Você pode verificar que entre a linha A e a linha C há uma diferença, e você pode verificar a diferença por essa ferramenta. Mas, se você comparar a linha A e B e a B e C, você pode verificar que elas se intercalam. Às vezes, com o boxplot, com o boxplot você não consegue ver nitidamente qual é essa diferença entre as linhas de produção. Então, você vai precisar de ferramentas mais precisas e mais profundas para analisar essa diferença, e são ferramentas estatísticas. A partir do momento que você identificou causas potenciais com essas ferramentas, você precisa fazer uma priorização. Nós podemos fazer essa priorização através do esforço-impacto. Na matriz esforço-impacto, um eixo é do impacto, outro eixo é do esforço. Esse esforço aqui é para se descobrir a causa raiz. Por exemplo, nesse caso do boxplot, você vai ter um esforço. Se você só tiver a categoria A e B, você vai ter que fazer uma análise estatística mais profunda, ou seja, vai demandar um esforço maior você fazer essa análise. Então, o esforço para achar a causa raiz aqui é maior. Então, você vai verificar as atividades que têm um maior impacto, que tem a quantidade de impacto de cada atividade, e a quantidade de esforço. E você vai começar a agrupar em cada quadrante onde elas estão. As atividades que têm um alto impacto e um baixo esforço são seus quick wins. Você já entende qual é a causa raiz e você tem um alto impacto. Se você resolver aquela causa raiz, você acredita que vai estar causando um alto impacto para a organização. Esses são os quick wins, são as atividades que você deve priorizar. Tem as atividades que têm um baixo impacto e um alto esforço para você achar a causa raiz. Talvez essas causas potenciais você não deva priorizar. As atividades que têm um alto esforço, um alto esforço e um alto impacto são as atividades que você deve analisar. Talvez você tenha aqui talvez um custo de medição, mas são atividades que geram um alto impacto para a organização, então talvez você tenha que analisar também. Você precisa de verificar se vale a pena ou não. E tem as atividades que o esforço é baixo, mas também o impacto é baixo, você também precisa analisar. Então, o quadrante de baixo esforço e alto impacto prioriza. De alto esforço e baixo impacto, verifica, talvez você tenha que descartar. E os quadrantes intermediários, você vai analisar. A partir do momento que você verificou desses quadrantes intermediários, quais você vai fazer, você vai passar esses X potenciais para a fase de análise, que será tema do próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.